Olá, meus amores, queridos alunos. Hoje a gente vai falar sobre geografia, em especial industrialização e urbanização, né? E quando a gente fala de industrialização, a gente pensa, não, mas é algo comum, né? Acontece, o país ele produz muitos produtos, então o que a gente usa hoje em dia, a gente sabe que é produzido aqui no nosso país, né? Poucas coisas são exportadas, enfim. Mas nem sempre foi fácil assim, né? Vamos voltando lá atrás para entender um pouco mais sobre isso. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, esses produtos que eram utilizados aqui, eles eram exportados exclusivamente de Portugal. Então, Portugal mandava esses produtos para serem consumidos aqui, né? Exclusivamente, né? Eles não deixavam o Brasil fazer comércio com nenhum outro país. Só que com o tempo, isso foi até 1808. Só que com o tempo eles abriram os portos, né? E puderam, o Brasil começou a ser autorizado a fazer comércio com outros países, né? Principalmente ali a Inglaterra, né? Então, por muito tempo, né, o nosso país, ele teve como principal motor da economia a agricultura. E a agricultura, ela chegou um momento em que a principal fonte, né, de comércio, né, do período colonial era a cana-de-açúcar, o algodão, era o cacau, né, mas posteriormente teve o café como principal produto de exportação. Então, a partir da metade do século XIX até o século XX, o café era o principal produto que se exportava. E com isso, né, por a gente ter esses ganhos por conta dessa produção de café, a elite cafeeira, que era aqueles donos, né, dos cafezais, eles conseguiram levantar um capital muito bom, né, de economia. E o nosso país, até aquele momento, ele só tinha, principalmente como mão de obra, na área da agricultura, né, pecuária, eles não tinham tantos investimentos em indústrias, né. Só que chegou um determinado momento em que o presidente Vargas, né, que começou a governar o país a partir de 1930, ele investiu mais nessas indústrias de base. O que são essas indústrias de base? São aquelas indústrias que que fornecem, né, matéria-prima para a construção de outros produtos ou né, para fazer esses outros produtos, né? Então, essas estatais como Petrobras, companhias siderúrgicas, né? Então eles eram indústrias de base, ou seja, fabricavam ali ferro que era transformado em aço e era exportado para outros países. E esses outros países eles produziam, né? Faziam esses produtos onde era importado por nós. Por quê? Porque a gente ali não tinha indústria para fazer essas produções desses produtos, né? Eles não tinham como a gente transformar essa matéria-prima em um produto já pronto, porque a gente não tinha estrutura, né, aqui no Brasil para fazer essas modificações da matéria-prima para tornar em mercadorias. E teve a Petrobras também, na época desse governo, que ele foi responsável por exportação de petróleo, né? Que a gente sabe que o petróleo ele é utilizado em vários tipos de produtos, né? Então, eu quero que vocês entendam a evolução aí para nós chegarmos onde nós estamos hoje, né? Então, isso foi até 1956, essa industrialização de base, né? Essa base ali onde se usa a matéria-prima como exportação para produção de matéria-prima. Só que o governo de Vargas foi até 1945, então deu continuidade aí nessa industrialização de base depois de um certo tempo, né? Mas voltando aqui na questão de industrialização, a gente pode parar para pensar o seguinte, que o lucro de café chegou um momento que os países que exportavam o nosso café, eles já não estavam comprando tanto, né? Porque teve algumas crises que fizeram com que eles diminuíssem aí o consumo desse produto nosso que a gente exportava, né? Porque teve a Primeira Guerra Mundial,
teve a crise da Bolsa e teve a Segunda Guerra Mundial. Então, quando se teve essas guerras, principalmente, eles focaram em produzir produtos para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? Porque ao invés de eles produzirem produtos que venciam ou de consumo um pouquinho mais difícil elaborado, onde precisava de um fogão, né, ou fogo, né, para preparação desses, eles começaram a produzir enlatados, começaram a produzir uniformes, isso tudo para os países de conflito, né, e até o próprio país, porque eles estavam em conflito, então eles precisavam de produtos que fosse possível eles consumirem nesses conflitos. E aí caiu a produção deles, né, dessas outras mercadorias que eles exportavam para a gente. E foi um momento onde o Brasil ele se viu com a oportunidade de investir aí nessa industrialização, né? Então foi aí que começou a se ter o investimento da elite cafeeira, né? Os grandes empresários cafeeiros, houve aí um investimento desse capital que eles tinham nas indústrias. E eles fizeram com que essas indústrias fossem construídas principalmente ali na região sudeste, né, na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, por questões também de infraestrutura. Eram cidades que já tinham tido investimentos na sua infraestrutura, né, de cidade, asfalto, de estradas, né, e acabaram que essa elite ela foi residir nessas cidades do Sudeste, e ali também houve esse investimento devido a essa infraestrutura em que a região proporcionava para eles, e facilitaria isso para a distribuição desses produtos que iam ser produzidos lá dessas indústrias, para essa distribuição para o restante dos estados. Então, podemos dizer aí que o café, a produção de café foi fundamental para o surgimento dessas primeiras indústrias, não é isso? Ok, então essas primeiras grandes indústrias brasileiras, elas focavam nesses produtos, né, de alimentos, bebidas, roupas, calçado, higiene, enfim. Após esse período, né, de industrialização ali de base, que foi até 1956, a partir daí nós tivemos um presidente, Juscelino Kubitschek, né, mais conhecido como JK, muitos de vocês já ouviram, estudaram sobre ele. Ele investiu nessa internacionalização da economia, né? Então muitas dessas empresas que eram de fora, ele substituiu essa importação de produtos, né, por indústrias que eram possíveis se fazer. E aí chegou um determinado momento, né, que depois de 1956, o presidente JK na época, né, Juscelino Kubitschek, ele começou a investir nessa internacionalização da economia, né, ou seja, essa substituição de importação de produtos, né? Então, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, houve aí esse investimento, tanto que ele trouxe para o nosso país a empresa Ford. A empresa Ford, a gente sabe que é uma empresa onde fabrica carros, e ela foi uma das primeiras empresas a serem instaladas aqui no Brasil. Então, no que veio essa empresa Ford, né, eles começaram a produzir esses carros aqui mesmo, né, utilizando a nossa matéria-prima que a gente já tinha aqui, porque houve um investimento lá atrás, no governo anterior, né, que eles fabricavam ferro, posteriormente aço, que foi possível essa vinda dessa grande empresa aqui para o Brasil. E houve outros investimentos também em outras empresas, onde chegou um determinado momento em que as pessoas que eram do campo já não tinha tanta mão de obra mais, né? Porque houve aquela crise onde os outros países que estavam envolvidos nos conflitos não importavam tanto produto para os seus países, então a gente não tinha uma venda, né, uma comercialização tão grande assim do café naquela época, ou em outras plantações também.
E aí o foco das pessoas foi começar a procurar emprego nessas grandes empresas industriais, né? E por haver esses investimentos nessas indústrias, houve também grandes oportunidades de emprego. E aí começou-se a urbanização desses lugares, né? Esses aglomerados foram de pessoas nesses locais, eles foram aumentando por conta da procura por emprego. E hoje chegamos onde estamos, né? Hoje em dia a gente tem um grande número de empresas, onde a gente tem em vários segmentos que eles produzem tanto alimento, quanto vestimentas, quanto carros, enfim. Então, o nosso país é um país que tem muitas indústrias que nos fornecem todas aquelas mercadorias ou produtos que a gente necessita no nosso dia a dia, tá? Espero que vocês tenham entendido melhor a nossa aula de hoje e que vocês tenham excelentes estudos. Tchauzinho!